Oh, brother, what a day that we're living in. The Bible said in this day that in 2 Timothy, the Spirit speaks expressly in the latter days. They'll depart from the faith and will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Oh, irmão, em que dia estamos vivendo? A Bíblia disse neste dia que, em 2 Timóteo, o Espírito expressivamente diz que nos últimos dias apostatarão eles da fé e serão obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleite do que amigos de Deus. I come to the church the other night. It was altogether too snowy and bad to come here. But they had a basketball game. And they had to turn hundreds away. Eu vim à igreja outra noite, estava nevando demais, é ruim para se vir aqui, mas tinha um jogo de basquete e tiveram que mandar muitos embora. What is it? Their God is basketball. And what is your God then? A big blown up piece of air. I'm glad that our God is the Lord Jesus Christ. And His person of His resurrection, a real living creator who made the heavens and earth. Que é isso? O Deus deles é o basquete. E qual é seu Deus, então? Uma grande porção inflada de ar. Estou feliz de que nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo em sua pessoa da sua ressurreição. Um Criador vivo e verdadeiro, o qual fez os céus e a terra. But they want to see that. The kind of spirit in them draws for that. The Spirit in a Christian draws him to Christ. How can a man come to me except my Father draws him? Mas eles querem ver isso. O tipo de espírito neles os atrai a isso. O espírito em um cristão o atrai a Cristo. Como alguém pode vir a mim sem que meu Pai o traga? Desejo a todos um ótimo e maravilhoso dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que Ele nos ajude a sermos mais gratos, satisfeitos, fiéis, destemidos, que possamos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com tudo que temos, dedicar mais tempo a Ele. Deixarmos de lado o mundo, deixarmos de lado aquilo que o homem tenta colocar como palavra de Deus. Nós temos chegado a um tempo em que homens e mulheres pregadores têm chegado a serem amantes deste mundo, amantes dos prazeres deste mundo. Nós temos chegado a um tempo em que têm se cumprido as Escrituras, as profecias, como deixou São Paulo na segunda carta a Timóteo 3, que os homens seriam sem afeto natural, seriam irreconciliáveis e, acima de tudo, eles seriam mais amantes do mundo, mais amantes do dinheiro, mais amantes de posição do que amigos de Deus. Mas que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos aquilo que nós devemos ser, cristãos. Então nós estamos vivendo tempos terríveis, em que homens e mulheres têm chegado a ser amantes deste mundo. Toma o tempo todo com coisas materiais e terrenas. Mas vamos voltar a viver uma vida cristã? Na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós chamamos este livro, esta carta, este capítulo, como a galeria dos heróis da fé. Na verdade, é uma galeria. São Paulo discorre sobre os heróis
São Paulo fala sobre as heroínas. Pô, mas São Paulo fala alguma coisa sobre as heroínas? Ela não cita sobre as heroínas. E ele discorre nos seus 40 versículos de um capítulo 11 de Hebreus, falando sobre nossos irmãos que viveram na fé, na confiança e mandaram para longe de si a incredulidade. E nós estamos olhando para trás para ver seus exemplos? Estamos olhando para trás para vermos os exemplos dos heróis e das heroínas? Que pela fé venceram reinos, que pela fé praticaram a justiça, que pela fé alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Oh, mas eu sou tão fraca, eu não dou conta. Oh, mas esforça-te no Deus de Abraão. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres, qual foi a recompensa que elas receberam? Dinheiro? Casas? Não, esses aí não são os heróis da fé, né? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Não uma vida regalada para cederem-se a impulsos carnais de homens. Mas quando você vai terminando ali o capítulo 11, no verso 39, bom, no 38 também vale a pena a gente ler nessa meditação. Toda a Bíblia merece. Por isso é que nós devemos ler a palavra. Ler a palavra, ler a palavra. Como disse São Paulo a Timóteo, tudo que está na Bíblia, meus irmãos, é para os jovens de hoje. Foi para Timóteo? Foi. Mas põe o seu nome aí na Escritura. Eu ponho o meu. Carlos. Então essa segunda carta é a primeira carta de Timóteo a Carlos. Foi a Timóteo, mas agora é a Carlos. Qual que é o seu nome? É João? É Pedro? É Manuel? É Willis? E assim sucessivamente. Vamos ver o que ele diz para nós? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler a palavra. É bom ler livros, traz muito conhecimento, é bom. Paulo estava dizendo, não leia mais nada a não ser a Bíblia. Ele não estava dizendo, não leia mais nada a não ser isso ou aquilo outro. Ele disse, examinai tudo e retende o que é bem, retende aquilo que é bom. Ele não colocou ele num cativeiro, você não pode ouvir mais ninguém, você não pode ler ninguém. Essa literatura não veio de tal lugar, você não pode ler. Mas o que é isso, gente? Vamos acordar, nação brasileira. Isso é nicolaísmo puro, nata da denominação. Não veio lá de Goiânia, então não pode olhar, não pode ler. Isso aí é errado. Isso é um sistema errado. Então, se é errado, é do diabo. Não esqueça disso. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Agora, quando surge uma pessoa que tem um dom que às vezes está superior àquele dom lá, tem que abafar, tem que esconder, tem que sumir com ele, mandar com ele lá para onde ninguém mais vê. Prepotência. Ao invés de apoiar, de ajudar, querem massacrar. Então vejam, Hebreus 11. Mas
pronto, acabou, morreu. Só aqueles irmãos que morreram daquele jeito. E hoje, século 21, cadê os heróis da fé? Cadê as moças destemidas que têm coragem de cantar com a cara limpa? Porque a pintura, sim, é Jezabel. Você não aprendeu isso? Jezabel pintou. Aí eles jogam uma carga, fazem aquilo que não deve fazer, que a Bíblia condena. Olha, mas veja, meus irmãos, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha a responsabilidade. Eles estão aguardando completamente o corpo. Aí você vai lá para Hebreus 12. Então para que serve Hebreus 11? Serve para muita coisa. É uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estão escutando aí um barulhão? São os papagaios. Daqui a pouquinho vocês escutam os periquitos também. Vocês vão escutar também o sabiá, né? Que coisa boa. Mas deixa-me falar um pouquinho aqui na mensagem levantando e tirando da história. Então Hebreus 11 é a história. Hebreus 12 é o presente. É os heróis de hoje. Mesmo Susana Wesley criou 17 filhos. Tudo bem, foi passado. Dos seus ensinamentos saíram 2 maiores pregadores do mundo e um dos maiores escritores de louvores do dia, Carlos e João. Agora, dos seus ensinamentos, mãe pia, heroína da fé. Tudo bem, ela fez, ela já se foi, João Wesley já se foi, Carlos Wesley já se foi. Aí então agora Deus não tem mais. Tem sim, tem você. Tem você, moça, tem você, moço, que tem coragem de se posicionar pela Bíblia, pela verdade. E porque ela conseguiu aquilo, ela tomou um tempo para servir a Deus e não perder tempo nas coisas do mundo. Agora, quando temos visto o fundamento de nossa nação, eu disse logo que começou essas coisas, esses destroços aí, esses escândalos, que vocês querem normalizar o escândalo. Pregadores, corações de galinha, querem dizer que isso aí não tem problema, e os pastores aí, centenas mergulhados no mesmo adultério, querendo colocar isso como coisa normal. Isso é do homem, isso é do diabo, do homem usado pelo diabo praticar. Mexer com as moças, mexer com as mulheres casadas. Por que vocês não dizem que o irmão Branham é isso? O que o irmão Branham diz quando você mexer com uma mulher casada? Deve ser castrado. Aí já não é mais, aí não é profeta não, né? Quando vocês não usavam as redes sociais, era do diabo. Aí quando vocês precisaram de usar redes sociais para abafar um escândalo, aí agora ficou de Deus. Hipócritas. Privando o povo da sua liberdade. Use para o bem. Use a ciência para o bem. Não precisa de você usar para o mal, não. Tenha fé em Deus. Use para o bem. Põe ali o que é bom. Mas não dizer que quem usa vai para o inferno. Para vocês ficarem únicos e exclusivos. Agora, quando nós temos ouvido o fundamento de nossa nação, o fundamento do nosso lar, o fundamento de nossa igreja, afundando-se então, irmãos, o que podemos fazer? Se eu tivesse uma voz que fizesse eco neste mundo, nós temos um fundamento sólido que tem ficado, e essa é a bendita palavra de Deus, santa palavra, a Bíblia, pois os céus e terra passarão, porém a palavra de Deus nunca passará, e sobre essa rocha Deus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então, que grande privilégio é para todos nós estender a mão e tomar a boa e velha Bíblia de Deus e virar as páginas e saber que estamos lendo diretamente a verdade e ver que estes tempos sucederam em dias passados, pois fala de um Deus histórico, e a única maneira que temos para enfrentarmos essa situação é para alinharmos e chamar e tirar da história a esse Deus histórico, pois todos o tempo passados, na destruição antediluviana, antes da vinda de Cristo, em diferentes eventos, Ele nunca falhou, Ele nunca falhou, então Ele também não vai falhar hoje. Tome a sua bendita palavra, levantando e tirando da história. Façamos isto, vamos levantar-nos, vamos viver só do passado não. O retrovisor do carro ele é pequenininho, o para-brisa é grande. Vamos olhar para frente, corramos, pois, com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos lá, rapaz, vamos lá, moça. Vamos lá, pastor, toma uma decisão pela palavra de Deus. Tenha coragem, fuja desse antro de perdição, de adultérios, se escondendo atrás disso ou daquilo outro, arrumando parágrafos aí para justificar a prostituição e o adultério. Viva uma vida pura, santificada, e não tem esse negócio não, só vai para o céu quem está em Goiânia. Isso aí é nicolaísmo, isso está agrupado as 3 doutrinas, nicolaísmo, balanismo, jezabelismo. Você aí em todas as partes do Brasil e do mundo, você não vai para o céu se você não pertencer a Cristo. Se você estiver fora da palavra, mas se você estiver fora de uma denominação, é perigoso você ir primeiro. Então não tenha medo disso. Seja fiel à palavra de Deus e Deus estará se agradando de ti. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fluir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz, de Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu
será sempre o meu condutor.